A pastora Ana Paula, ela trouxe uns papeizinhos. Quer ver os papéis, pastora? Isso. Então, esse papel aqui, ó, você vai pegar esse papel, ó, tá vendo? Aqui tem os meses, tá? 8 do 1, 15 do 1, 22 do 1, que é os dias, tá? Que nós estamos sendo ministrada a palavra, não é isso? 29 do 1, né? E cada aqui tem um mês. O que você vai fazer na frente do mês e do dia, igual hoje, tá? 15 do 1, fevereiro, representando fevereiro. Você vai colocar a palavra que foi, tá? O texto, a palavra, para você estar guardando isso aqui profeticamente, tá bom? Amém, amados? Tá? Profeticamente. Na hora da palavra a gente distribui para cada um, tá bom? Irmãos, vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar para dar início, tá? A glória de Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos e te agradecemos, ó Pai, pela unção do Teu Espírito Santo que já está aqui nesse lugar, ó Pai. Senhor, eu creio na unção de cura nessa noite, ó Pai. Senhor, a Tua palavra diz, meu Deus amado, lá em Mateus, capítulo de número 7, que Jesus Cristo estava na casa e a unção de cura estava sobre a vida dele. Pai amado, quando nós chegamos aqui nesse lugar, a unção do Teu Espírito Santo já estava aqui nesse ambiente, ó Pai. Senhor, nós renunciamos agora tudo que é carnal, todo pensamento de preocupação, meu Deus, todo sentimento contrário, Deus, todo peso, toda angústia, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, santo, maravilhoso Deus, vem com a graça do Senhor, com o poder, ó meu Deus, capacitador nesta noite, com o poder libertador, com o poder restaurador nesta noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai visitando cada coração nessa noite, dos teus filhos que aqui chegaram, daqueles que estão vindo para esse lugar, meu Deus amado. Eu creio que é uma quarta-feira profética, meu Deus amado, que nós, ó Pai, Senhor, vamos, meu Deus, receber a Tua palavra, vamos louvar o Teu nome, vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, uma quarta que representa, Pai querido, o mês de fevereiro, ó Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, glorifica o Teu nome, meu Deus amado, nessas 12 quarta-feira, Pai, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, e que todo mal, tudo aquilo que não é Teu, tudo que não provém de Ti, ó Pai, Senhor, meu Deus amado, todo peso, Senhor, todo desânimo, toda incredulidade, todo enfado, saia em nome de Jesus. E que o Senhor seja, meu Deus amado, adorado nessa noite, ó Pai. Senhor, recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus amado, para a glória do Teu nome, recebe a nossa adoração no Teu trono, Pai. E responde com sinais e maravilhas. Que haja cura nessa noite, que haja restauração de vidas nessa noite, ó Pai. Que haja milagres, que haja maravilhas, porque a Tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele curava ontem, Ele cura hoje. Se Ele batizava ontem, Ele batiza hoje. Se Ele libertava ontem, Ele liberta hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, saímos das nossas casas, mas nos preparamos para esse culto, ó Pai. E viemos na expectativa de milagres, ó Deus. Viemos na expectativa da unção e da graça e do poder do Senhor nessa noite. Meu Deus amado, muda, Pai, esse ambiente, meu Deus amado, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, amado, em nome de Jesus. Mas quando a gente fala que a carne, ela milita contra o Espírito, a gente entende às vezes que a carne é o corpo. A carne é a natureza caída, ela pode usar o corpo como pode não usar o corpo. Por exemplo, a inveja é uma obra da carne, você não usa o corpo para ter inveja. Amém, amados? Então a carne, ela pode usar o corpo como pode não usar o corpo. Irmãos, na adoração, no louvor, na hora da palavra, quando nós entramos nesse lugar, dá dor de cabeça, dá enfado, dá canseira, isso é a carne. Sabe o que você faz, irmão? Se entrega, abre o seu coração, levanta as suas mãos, adora o Senhor, amém? Sabe o que Paulo disse? Sabe o que Paulo disse concernente à carne? Ele disse assim: eu não sou devedor à carne, eu não devo nada à carne. Nós não somos devedores da carne, nós somos devedores ao Espírito Santo de Deus, amém, amados? Então entregue a sua vida, o seu coração, abra o seu coração, levante as suas mãos, louve ao Senhor, não fique na carne, irmão, em
em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar ao Senhor. Amém? Não pode agradar ao Senhor. E nós viemos aqui para sairmos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Aplauda o Senhor. Receba o presbítero Jefferson, que nós estamos também para falar. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na segunda semana, a qual representa o mês de fevereiro, a qual o Senhor tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Eu gostaria de convidar a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras no livro de Salmos 122, verso 1. Somente este verso, a qual o Senhor vai falar conosco nesta noite. Louvado seja Deus. O Senhor já se faz presente na casa. O Senhor espera que invoquemos o santo nome dele. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com imensa alegria que hoje estamos na casa do Senhor, para buscar a sua face adorada, para buscá-lo de todo o coração. Nós viemos aqui nesses 12 dias, 12 semanas que estaremos vindo buscar a presença do Senhor, não só nos outros dias, mas especialmente essas 12 quarta-feiras, a qual estaremos tratando sobre os 12 meses de vitória, a qual o Senhor concederá para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Mas precisamos buscar mais e mais a presença do Altíssimo. Ele já se faz presente em nosso meio, mas precisamos nos posicionar, precisamos clamar para que possamos alcançar a nossa vitória. Louvado seja Deus. E é com imensa alegria que estamos diante da presença dele, diante da casa do Senhor, para buscá-lo de todo o coração. Louvado seja Deus. Por mais que as lutas e as dificuldades, as adversidades chegam em nossas vidas, mas devemos adorar e buscar o Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar a pastora Regiane para estar trazendo o hino da harpa nesta noite. Louvado seja Deus. Da igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. É verdade, né, amados? Às vezes as adversidades, as dificuldades aí batem a nossa porta, querem nos entristecer, mas também depende de nós. Nós negarmos isso, né? Lembrarmos das promessas do Senhor e ficarmos firmes, felizes, porque fiel é o Senhor, que tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos louvar o 244? Aliás, 246. Aleluias, glórias te damos, Senhor. O descanso em Jesus, amém? Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus dá em vitória aos santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso. Quando a tentação chegar,
ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos conceder. Aleluia. Louvemos ao Senhor as palavras. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor Oceano de Unção para estarmos adorando ao santo nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E invito os irmãos a se colocarem sobre os pés para estarmos adorando a majestade santa nesta noite. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com orar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cura-nos coração. Abraçando, quem é esse que vem
de convidar o nosso irmão Diácono Márcio para trazer uma saudação nesta noite para a nossa igreja. Aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos comentar lá na igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Os versículos lá, Romanos 6. Louvado seja Deus, aleluia. Romanos 6, do 5 ao 9. Amém? Quarta-feira maravilhosa, estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. Já da gratidão a Ele pelo sempre fôlego de vida, né? Então vamos lá. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Amém, irmãos? Estava meditando nesses versículos essas semanas, e o pastor e alguns preletores têm ministrado muito sobre o velho homem, né? Sobre o novo homem, sobre as coisas que foram deixadas para trás, que a gente não deve proceder nem olhar para trás. E aqui nessa passagem fala justamente da ressurreição de Cristo, e que quando somos batizados nas águas, deixamos o velho homem para trás e nos tornamos um ser de Cristo. Então que a gente sempre tenha isso em mente, irmão. Quando a gente se batiza, deixa o velho homem para trás, caminhamos sempre, claro, com muitas vezes algumas dificuldades, mas sempre crendo que estamos em Jesus Cristo e que Ele está em nós. Amém, irmão? E meditando também, porque muitas vezes a gente se sente desamparado, se sente triste com as dificuldades do dia a dia, mas eu sempre ponho no meu coração, de verdade, eu sempre ponho no meu coração que a nossa recompensa é maior que tudo isso, irmãos. Nossa recompensa é a vida eterna. E se somos, como diz aqui nos versículos, somos mortos para o pecado, vivemos em Cristo. Então coloque isso no seu coração, não deixe o dia a dia nos abater. Eu sei que é difícil, né? Parece fácil falar, mas a gente sabe que é difícil. Mas coloque essa palavra no seu coração, que a nossa eterna recompensa não está aqui nessa terra. E nossa morte física é passageira. Se fizermos de acordo com os propósitos de Cristo, nos seus caminhos, nos veremos na vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de abrir uma oportunidade para testemunho nessa noite. Algum irmão que tenha testemunho para a edificação da casa do Senhor nessa noite, está com a oportunidade nessa noite para estarmos escutando o testemunho. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Santo Senhor, aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu tenho esse ano assim muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Inclusive nesses últimos anos, e eu posso dizer aos irmãos que o Senhor me está dando assim condições de ter algumas coisas que eu nunca tive, até materiais mesmo, tá? Mas eu louvo mais ainda a Deus que o Senhor tem tido misericórdia sobre as nossas vidas e poder ser uma ponte de consolo para outras pessoas. Amém? Talvez você nem imagina, naquele dia que você está corrido, liga alguém, às vezes para
desabafar, para falar algo que aconteceu, para pedir oração. Às vezes a coisa é tão complicada que a gente pensa assim no nosso coração, meu Deus, o que dizer nessa situação, né? Então, essa semana, pela misericórdia do Senhor, Ele me deu a oportunidade de começar a exercitar aquilo que foi ministrado a semana passada, né? Às vezes, muitas perdas, mas o Senhor tem nos usado como consolo. Essas pessoas que perderam a mãe, até mesmo a família do Ronaldo, as irmãs que me ligaram, para desabafar. Às vezes o que a gente pode fazer é ouvir e orar por elas, né? E Deus colocando uma palavra sobre a nossa vida. Aleluia. Então, assim, tudo que for ministrado aqui, toma posse, o Senhor vai colocar pessoas que estão precisando. 2025 é o ano da gente se levantar e realmente orar, buscar a face do Senhor, sabe? Dar atenção às necessidades, porque o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho, até mesmo para a gente cuidar. Então a gente precisa estar muito firme no Senhor, e é o próprio Espírito Santo que ministra no nosso coração, e às vezes traz palavras, nos faz lembrar, né? De muitas coisas que nós ouvimos neste lugar. Aleluia. Então, assim, parece que é pouco, mas você assim, uma ponte, quando você pode levar o consolo de Deus, uma palavra de Deus. Aleluia. Não tem. Já é o nosso pagamento, na verdade, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, que você seja assim mesmo, procure, o Senhor vai colocar. Muito assim, as pessoas vão procurar os irmãos aqui dessa igreja. O Senhor vai usar cada um aqui, vai ser lindo. Todo dia nós teremos testemunhas, amém? Amém. Eu agradeço em nome de Jesus e agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o nome da igreja que aparece agora? Amém. Nosso testemunho é o testemunho do salão. Eu sinto de dar esse testemunho porque a gente às vezes não abre o coração, assim, porque não abre o coração, às vezes, do que está acontecendo realmente. Né? E quando nós estávamos no outro salão, chegou um momento, amados, que nós não tínhamos mais como pagar o salão. Então, a gente não fica abrindo isso para a igreja, mas era quase 5 mil reais. Água, luz, sempre tem alguma coisa que quebra, irmãos. Então, ficava 6 mil, 7 mil por mês. Só que é o nome meu e o nome da pastora que está lá, né? Então começou isso a angustiar nós, amados. E nós começamos a orar a Deus, orar ao Senhor, para que Deus preparasse um lugar para nós, né? Então recebemos a profecia, inclusive da Bispa Nilda, que vai vir pregar na sexta-feira que vem, não nessa sexta, na outra, ela vai estar ministrando a inauguração do templo. Mas nós estávamos angustiados, irmãos. Passamos momentos difíceis, porque assim, não é fácil. É o nosso nome que está ali, né? Não está no nome de uma empresa ou no nome de um empresário, mas é o nosso nome. E Deus ele preparou esse lugar para nós, irmãos. E nós entramos aqui, e os irmãos ajudaram, e nós fizemos. Parece que não, mas isso é obra. Colocamos parede, fizemos tantas coisas. E amanhã nós vamos estar entregando o salão lá. Amém. Graças a Deus, está tudo certo, tá? Graças a Deus. E aqui é mais acessível, amados. Você vê, tem irmãos que nem entrou ali atrás. Você pega dali de trás, porque é todo o salão, né? Até lá na frente é muito maior, amados. Aqui cabe 100 cadeiras, tem 100 cadeiras aqui. Lá cabia 60, aqui tem 100 cadeiras. Então, para a glória do nome do Senhor, amados. Porque só Deus sabe, assim, enquanto nós oramos, enquanto nós, assim, e eu agradeço a Deus, agradeço a igreja, amados, em nome de Jesus, tá? Que não mediu esforços para a gente poder estar aqui. E agora o nosso nome está aqui de novo, amados. Então, mas eu tenho uma certeza, o contrato aqui é de 3 anos, e eu creio que nós vamos abrir outros salões. Amém, amados? Eu tenho certeza, eu estou falando isso em nome de Jesus, tá? Que nós vamos abrir outras ADECs, outros salões. É só uma preparação de Deus para a nossa vida, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então eu não poderia deixar de dar esse testemunho, amados,
Porque às vezes nós passamos sozinhos, mas eu sei que a igreja está orando junto conosco. Amém. Amém, amados? E Deus está nos dando a vitória. Para a glória do nome do Senhor. Faça um propósito. O presbítero Jefferson, ele vai dar um papelzinho para você antes da palavra da pastora Silvia. Esse papel que ele vai dar, vai ter o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Irmãos, eu não sou místico. Eu não acredito nesse negócio assim. O que é misticismo? 12 dias de clamor para 12 meses do ano. Tá, aí você não precisa fazer nada. Não, isso é misticismo. O que nós fazemos aqui é cada quarta-feira representa um mês do ano. Porém, você vai marcar a palavra que foi ministrada e vai fazer a sua parte. Porque uma aliança tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Você fazendo a sua parte, Deus garante a dele. Amém? Então não tem misticismo. Tipo assim, você faz 12 dias e pode pecar, pode fazer o que quiser, porque você já fez a campanha. Isso é misticismo. Isso é a pessoa engana para passar envelope, para ganhar dinheiro. Infelizmente é assim. Você está entendendo como funciona? Aí passa envelope, mas não é isso. Nós estamos aqui para receber uma palavra profética para o mês de fevereiro. Nós vamos marcar essa palavra, irmãos, e vamos fazer a nossa parte na aliança. E Deus cumprirá dele. Amém, irmãos? Então, a palavra, ela nunca isenta o homem. O homem nunca está isento. O homem tem a sua parte. Amém, amados? Amém. Então, aplauda ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora chegou a parte administrativa, a qual traremos nesta noite. Convido a amada igreja do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Um texto bem conhecido, mas que neste momento possa tocar no coração de cada irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, versos 6 e 7, que vai nos dizer assim: E digo isto, o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Louvado seja Deus. Nesta noite possamos contribuir com amor na casa do Senhor Jesus Cristo, com o coração aberto. Louvado seja Deus, para que os celeiros da nossa casa sejam cheios. Louvado seja Deus. Eu profetizo neste ano de 2025, portas abertas aonde muitos não imaginam que o Senhor tem este poder para fazer. Portas a qual nunca imaginamos que poderíamos adentrar, mas o Senhor nos coloca naquele lugar. Louvado seja Deus. Eu sou testemunho de o serviço que eu me encontro hoje. Eu aguardei um ano para poder estar onde eu estou. Eu sempre encontrava o meu patrão, ele falava: a sua porta continua aberta, mas eu preciso ainda dispensar um funcionário. Quando eu fiz esta entrevista, eu estava desempregado, cuidando da minha família como provedor da casa, e muito desesperado, porque pagar aluguel não é fácil. Mas sempre o Senhor nos deu a estratégia e nunca deixou faltar nada. Sempre no dia o Senhor supria tudo, porque somos fiéis ao Senhor Jesus. Pode faltar tudo, mas nunca deixei de dizimar na casa do Senhor. Eu sempre confio no meu Deus que eu sirvo. Louvado seja Deus. E quando eu arrumei um serviço, foi um serviço que eu não me agradei. Me tirava da presença do Senhor Jesus. E eu falava para o Senhor: eu não quero nada que me afaste da presença do Senhor. Durante esses meses que eu passei nesse trabalho, o Senhor me mudou de horário e depois esta porta foi aberta. Ele me ligou e falou: a sua porta está garantida, você quer? Eu falei: é para agora. Fui no meu trabalho anterior e pedi as contas. Mas como sempre a gente deixa laços de amizade, o meu chefe não queria me dispensar. Mas eu falei: é necessário eu sair deste emprego, porque eu já tinha uma porta a qual eu tinha feito uma entrevista. E hoje essa porta se abriu. Mas eu deixo aberto
este contrato, quem sabe um dia possa estar voltando. Mas as coisas que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos irmãos, elas duram. Louvado seja Deus. Hoje não. Mês de janeiro completou 7 anos que eu estou nesta porta a qual Ele abriu para mim. Muitos ficam até se aposentar. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas para mim e para todos que aqui estão. Não sabemos nem o dia nem a hora que Ele chegará, mas estamos de pé para entregar todo o nosso melhor na casa do Senhor. Então que possamos abençoar a casa do Senhor e que o Senhor possa visitar a casa de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Nosso irmão Felipe estará adorando ao Senhor e os irmãos contribuam com alegria. Amém. Glória a Deus. Saúde aos capazes do Senhor, amém? Os irmãos que conheceram o louvor, me ajude, por favor. Aleluia, Espírito Santo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Deus tremendo. Doces palavras te darei, e sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo você. Que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te darei, e sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.
Louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir para os obreiros que estão na porta, o presbítero Fábio, entregar cada papelzinho para um irmão nesta noite. Eu já convido a pré-leitora, a pastora Silvia, nesta noite, para estar aqui diante do altar do Senhor, a qual trará uma palavra para a amada igreja do Senhor. Enquanto os irmãos vão recebendo os seus pedidos, eu estarei intercedendo pela pastora Silvia, e os irmãos possam estar anotando, como o pastor disse, nesse dia 15 de janeiro, a palavra que será ministrada, e a palavra que foi ministrada anteriormente pela pastora Ana Paula também. Quem se lembrar, temos também no YouTube para acompanhar, Bom Samaritano, para anotar no seu pedido de oração, amém? Louvado seja Deus. E colocar o seu propósito para os meses a qual tem nesse papel, são 12 meses. Louvado seja Deus, amém? Oremos. Altíssimo Deus Todo-Poderoso, diante da tua amada e santa presença, ó Deus, eu venho te pedir, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha usar a tua serva nesta noite, venha conduzir-me em espírito e em verdade, Pai. Pai, a tua serva, ó Deus, está sendo conduzida pelo teu Espírito, e eu te peço que a tua amada igreja, ó Deus, não fique disperso, Pai, mas que possa, ó Deus, se atentar a cada palavra, agora o Espírito Santo do Senhor falará grandemente aos nossos corações. Abençoe grandemente a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, meus queridos. Amém. Espero que todos estejam bem. Vou tirar a minha colinha aqui, porque hoje nós vamos ter uma ministração diferente. Amém. Eu queria ler com vocês, começar a leitura, no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Um texto, uma palavra muito conhecida por todos, né? Vocês abrirem um pouco. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Hoje nós estamos aqui representando um mês, né? Simbologicamente um mês, fevereiro. E eu, escrevendo essa palavra, essa ministração, eu poderia intitular ela como Ouvir para Prosseguir. Para prosseguir para nosso processo, para novas etapas. Então, eu guardei essa palavra, né? Ouvir para prosseguir. Então, em João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Vamos assentar? Glória a Deus. E é muito interessante essa palavra, porque foi algo que Deus foi colocando no meu coração. E esses dias eu estava conversando com os amigos e falava assim para eles, né? Dentro da igreja, nós temos 3 tipos de pessoas, 3 figuras, vamos falar assim. Existe a multidão, tá? E aqueles que vão entrar e sair, não vão produzir nada, não vai ter efeito nenhum. Nós temos as ovelhas. Nós temos as ovelhas, que são aquelas que vêm para a igreja, se dispõem a ouvir, se dispõem a ser pastoreada, se dispõem a ser guiadas, produz lã, e está em uma das características também da ovelha, ela também se submete ao momento da tosa. E no momento da tosa também tem dor. E também tem outro tipo de figura, de pessoas, que são os cordeiros, que são aqueles que já entenderam todo o propósito de Deus e que está totalmente dedicado, assim, eis-me aqui, Senhor, até que o Senhor volte. Mas eu não quero falar essa noite sobre esses 3 tipos. Só quero que vocês guardem esses 3 figuras. Nós temos a multidão, a ovelha e o cordeiro. Tá? E como falei que nós vamos iniciar esse mês de fevereiro,
sempre falo que quando eu penso nessas 3 etapas, porque um dia eu cheguei na igreja com uma multidão, sem dar fruto, entrava e saía sem um propósito definido. Cheguei numa condição, hoje me acho numa condição de ovelha. Amém. Glória a Deus. Me submeto ao pastoreio, me submeto ao governo. Estou aqui para frutificar e produzir. Até que um dia o Senhor me ache graça em mim e fala, não, hoje você está como um cordeiro. Amém. Aleluia. Glória. E isso é o quê? São etapas, é uma migração. Isso não é instantâneo, são processos. Então iniciamos janeiro. Eu lembro que a palavra da pastora ela falava muito de amor. E realmente para prosseguir, nós precisamos desse amor. Mas para prosseguir também, nós precisamos mudar, migrar, passar de estágio. Devemos migrar para sair do nosso estágio inicial que chegamos aqui, para chegarmos ao final, da forma que Ele quer, como um modelo de varão perfeito, como está escrito em Efésios 4:13. Depois vocês leem Efésios 4:13. Chegamos à unidade da fé, a sermos varão perfeito e a estatura de Cristo. Isso é uma meta. Amém. Isso é uma meta. Amém. Mas eu quero falar aqui hoje sobre João 10:27. Vou deixar essa figura para não esquecer, isso aqui é um ouvido, viu gente? Um desenho do ouvido. E eu quero organizar algumas ideias com vocês. Nós vamos ter aqui uma pequena aula aqui, que eu vou ter que dar de ciências. E eu me resgatei aos meus 30 anos atrás, na época de faculdade, que eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que voltar a resgatar os meus 30 anos. Mas eu quero passar algo para vocês que a gente consiga entender. Aqui nesse versículo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro, para você ouvir ou alguém te chamar, você precisa ouvir um som. Correto? Sim. Jefferson, ele ouviu. Se alguém grita, opa. Então você ouve um som. E os nossos ouvidos, eles são de grande importância para o nosso processo auditivo, ok? Porém, geralmente nós achamos que nós ouvimos pelo ouvido. Mas não. Todo o nosso processo de escuta, ele acontece no cérebro. E eu quero discorrer um pouco isso para vocês, para que a gente possa entender aonde eu vou querer chegar com essa palavra. Então, assim, o som, tá? No ouvido, quando ele chega, tá? Isso vai formar a escuta, tá? Ele é formado por uma sensação auditiva. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu sei que é um pouco mais complexo, mais chatinho, mas é interessante entender. Porém, é o cérebro que projeta toda essa vibração, essa sensação do som no ouvido, por meio dentro do cérebro, de um nervo auditivo. Ok? Então, vamos lá. Então, o cérebro, nosso cérebro, ele recebe, tá, as ondas sonoras, porque o som, ele é emitido por ondas sonoras, que entram nos nossos ouvidos, tá? Que aí tem uma classificação que eu vou passar, para trabalhar, começa a traduzir os sons em palavras, músicas, entendeu? Em todos os sons, ruídos e nuances que nós podemos ter essa percepção da nossa audição. Aí nós falamos sobre o caminho do som, tá? Tá entendendo? Estão conseguindo compreender? Então vamos lá. Então o som, esse som, essa sonoridade, ele entra pelo nosso ouvido externo, tá? Ele passa por um canal auditivo. Lembra quando nós colocamos aquele cotonetezinho? Aquele canal auditivo. Ele passa nós já ouvimos falar sobre o tímpano, tá? Chega no tímpano, ele emite vibrações, que passa a chegar nos nossos ossículos, que são os 3 pequenos ossos que nós temos no corpo humano. E vocês vão ter, achei que interessante, porque nossa, eu lembrei e recordei disso há muitos anos, né? Que se chama martelo, bigorna e estribo. Olha que interessante.
chega nos ossículos, eles amplificam a vibração, eles amplificam e transmitem para o nosso ouvido interno. Aí chega no cócclea, que é uma parte do nosso tronco encefálico. Sabe que você já ouviu falar? Eu sempre escutava minha mãe falar, se você tem uma conchinha, um caracol dentro do seu ouvido. Eu falava assim, nossa, um caracol. Eu me lembrei, né? Que eu falei, nossa, eu lembrei que tinha um caracol. Dentro desse caracolzinho, que a gente chama cócclea, nós temos, chama-se células epiteliais, células celíacas, que eles emitem sinais elétricos, que vai para o nosso cérebro, que nós começamos a interpretar e a traduzir. Ok? É meio complexo, mas vamos entender. Então, assim, como que o nosso cérebro, ele começa a interpretar o som, tá? Então, essas células que estão dentro do cócclea, ciliadas, elas convertem em vibrações mecânicas, sinais elétricos, tá? Os sinais elétricos são transmitidos para o nosso cérebro, pelo nervo auditivo, que vai para o tronco encefálico. Então, assim, você vê que tem vários processos para que a gente consiga, no final, ter a compreensão e a interpretação. E temos uma parte muito importante de todo esse contexto auditivo aqui, tá? Que se chama o nosso tálamo, que faz parte do nosso tronco encefálico. É nele, tá? Que é localizado aqui, bem aqui no nosso tronco encefálico, é localizado bem aqui na parte de trás, que vai processar esse som. Então, nessa parte do cérebro, o som, ele é canalizado para determinar se há algum perigo, se há algum alarme. Lembra que quando a gente escuta, o nosso cérebro já tem essa reação? Quando você escuta um barulho, aquela sirene, você já não dá aquele... Rapidamente, você tem uma resposta imediata, uma resposta emocional? É o que acontece, é dentro desse tálamo que a gente consegue ter essa resposta emocional. Então, o que acontece? O som dele é detectado e responde, que dá uma resposta emocional, automaticamente desencadeia isso em você. Vamos lá, um pouco mais completo. Então, o nosso cérebro, a gente pode entender que ele é um supercomputador. Ele é um supercomputador, tá? Ele trabalha numa velocidade muito rápida, muito mais além do que nós imaginamos, assim, numa velocidade muito rápida. Ele recebe o som, as vibrações, que tem toda essa etapa para poder chegar que o nosso cérebro vai interpretar, tá? Aciona os nossos recursos emocionais, porque quando nós ouvimos, nós respondemos. Se quando recebemos uma notícia boa, quando respondemos uma notícia que não satisfaz, você tem uma resposta emocional. Isso é o teu cérebro que processa. Então, vamos lá. Então, assim, ele aciona nossos recursos emocionais e intelectuais e te dá essa resposta imediata. E aí nós começamos a compreender. Tá? Então, tem todo esse processo. Então, aqui nós tivemos uma pequena aula de ciência. Tá? Isso é a minha recordação dos meus 30 anos da época de faculdade, né? Então, assim, mas tipo, o que eu quero falar? Que a gente pode compreender e perceber que há um processo na nossa escuta, ok? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor fala e nós respondemos. Como você escuta a voz de Deus? O Senhor fala e nós respondemos, nós ouvimos. A pergunta é: que tipo de som você tem ouvido? Que tipo de som está desencadeando uma reação em você? Que tipo de reação emocional você está tendo? Porque aquilo que nós ouvimos, nós reagimos. Sabe aquelas palestras motivacionais que existem? Vamos ver coisas boas, porque nós vamos ser impulsionados, e aí você tem aquela... É nisso. Lembra, tem um versículo, acho que não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que fala sobre a mente de Cristo. Acho que é algum lugar que eu anotei. Nós sempre tem essa mente. Então a pergunta é: que tipo de som nós temos ouvido? Você tem ouvido a voz do teu pastor? Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem ouvido alguns outros deuses?
O que você tem ouvido? Porque às vezes na nossa sonorização, nesse som que vem vibrando, existem ruídos. Sabe às vezes quando uma célula, o pessoal do louvor está aqui mexendo, e que muitas vezes acontece que o som não sai sonoro, não é compreensível, que tem um chiado, né? Ele chama assim no popular chiado, né? Mas existe um nome próprio para isso. Um chiado, e você não consegue compreender, você tenta identificar e você não consegue. O que você tem ouvido? Tem ouvido com clareza ou não? Em Apocalipse 3:20 fala sobre 3 tipos de espíritos. Eu falo muito que é o sistema babilônico. Falamos sobre 3:20 no versículo 6, 14 e 20. Primeiro tipo de espíritos, nicolaítas. Da persuasão, usa da persuasão. Segundo tipo de espírito, a doutrina de Balaão. O que acontecia naquela igreja? Vamos falar. Ele vendia os dons, havia videntes. E o terceiro espírito de Jezabel, da sedução. É interessante que quando você começar a estudar sobre isso, o espírito de Jezabel, ela não te traz ameaça. Ela ensina, ela engana e ela seduz. Ela vem suave. Então nós temos que começar a pedir para Deus, nosso Senhor, o discernimento do que nós ouvimos. Porque aquilo que ouvimos entra na nossa mente, entra no nosso espírito, e nós reagimos de uma forma diferenciada. Então, que tipo de ondas sonoras nós temos ouvido? Nós temos que ter cuidado com o que ouvimos. Eu lembro que meu pai sempre falava assim para mim: minha filha, eu deitava na rede com ele, balançando para cá. Minha filha, sempre fale coisas boas. E cantava, Rude Cruz, Serigi, ele ia, ele me passava para cá e para lá. Sempre fale coisas boas, porque as coisas boas ela te atraem. Eu até falava assim: nossa pai, isso é tão lindo. Parece miticídio, essas coisas. Eu falava, não, mas é verdade. Aquilo que nós ouvimos, produzimos, reagimos. Outra pergunta: o que tem acionado? Você consegue identificar o que tem acionado as tuas reações? Tem um versículo bíblico que fala que a gente fala que o nosso coração está cheio, né? Que a boca fala. Então você tem que ter esse cuidado, né? Então temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos na Bíblia que vamos começar a citar. Que havia ruídos, distorções, que desviou alguns para outros caminhos. Por isso que sabe, esse mês de fevereiro, eu quero profetizar que nós vamos aquele discernimento de espírito, para não sermos persuadidos, para que não venhamos ser enganados por espírito nenhum, que muito menos ser seduzidos. Sabe por quê? Pelo esse mundo. Não é sedução de carne. Não é ver uma mulher passar um homem saradão. Não é isso. É a sedução do mundo que te atrai e vai te levando. A sedução do tempo. Nós somos tão preocupados, tão corridos com tantas coisas que esquecemos de fazer o básico, de buscar a Deus. Eu falo por mim. Quando eu já estou na rua, eu falei: opa, eu não orei. Eu saí de casa sem orar. Eu falei: uau, isso não pode, isso faz parte de mim. E eu encosto o carro: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque dei valor mais ao tempo do que ao Senhor, que é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. E às vezes nós trocamos isso. Não entendemos quem Ele é. Não entendemos quem é esse Deus que estamos aqui falando dele. Então vamos avançar. Vou dar um exemplo. Gênesis. Adão. Gênesis 3, 8, 9, 10 fala assim: a cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus. No versículo 9 fala assim: o Senhor Deus chamou Adão. E o interessante é que no versículo 10
Adão teve uma reação que ele não conhecia, ele não sabia, ele não tinha experimentado. Sabe o que foi? Eu me escondi, Senhor. Ele teve vergonha. Ele nunca experimentou esse tipo de reação emocional. Mas por quê? Porque não soube ouvir. Ouviu outros espíritos, outras vozes que não foi o do Deus. Então muitas vezes nós também estamos propícios a ser como Adão nesse momento, a experimentar algo que a gente nunca experimentou. A dor, a vergonha, a humilhação, não sei. Cada um tem o seu processo. Moisés, Êxodo 33:11, eu vou passar rapidamente, depois falava o Senhor a Moisés. Moisés ouvia audivelmente. Samuel 3:10, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque teu servo ouve. Que audição afinada, que audição ligada no eterno. Noé, Deus escolheu Noé para um recomeço. Deus chamou Noé e falou assim: você vai fazer uma grande construção, uma grande engenharia, Noé. Você vai construir a mega arca com várias salas, entendeu? Sala para o elefante, sala para os meus animais, todos os meus animais, com TV de plasma e tal. Você vai fazer a mega construção. Mas o grande desafio de Noé naquele momento, sabe o que era? Era não ouvir os ruídos. Porque muitos falavam: você é louco? Vai estar construindo isso para quê? Não vai chover. Não estou construindo porque vai haver um dilúvio. Você é louco, não? E quando você começa a discorrer todo o texto de Gênesis, capítulo 7 em diante, e você começa a ver a história de Moisés, que luta que ele teve, mas em um momento Moisés se deixou abalar. Moisés não deixou que aquelas ondas amplificassem, chegasse à sua mente e que houvesse uma mudança de comportamento. Ele se manteve firme, fiel, constante. E é da mesma forma que nós estamos que estar aqui nesta noite e prosseguir, não só o mês de fevereiro, março, abril, até, sabe quando? Até que o Eterno volte. Aleluia. Até que o Eterno volte. É essa constância que nós temos que buscar. Epa, se você tem um irmão ou um amigo, você já saiu com uma pessoa, é tão deprimente. Eu sei que tem momentos que, como pastores, a gente tem que aconselhar. Mas não é deprimente quando você tem uma amiga ou uma amiga que começa a falar ou reclamar, ou começar a depositar em cima de você palavras negativas que não vai dar certo. Você começa a ficar, eu estou falando assim, eu começo a ficar, uau, enfadada. Mas não é bom quando você está do lado de uma pessoa que começa a falar: vai dar certo, Jefferson, continua. Vai dar certo, Esther, continua. Vai dar certo, pastora Edivaldo, continua. Você vai chegar lá. Essa jornada, não deixa que nada, nenhuma voz venha confundir a sua mente. Não deixa. Essa constância que nós precisamos ter, como Noé teve, e teve uma grande construção. E a partir dele houve uma nova geração. Houve uma mudança de geração, de história, através daquele homem. Se não fosse o comportamento dele, se o Moisés não se permanecesse firme, constante e fiel, não haveria mais nenhuma geração na terra. É isso que nós temos que entender. A nossa importância aqui nesse lugar. Nesse lugar não é um lugar de igreja, quando eu falo lugar, terra. A importância que você tem na sua casa, a importância que você tem no seu trabalho. E eu falo que antes, comece a discernir. Sabe o que eu falo assim? Às vezes, começa também a separar as tuas amizades. Fique com pessoas que sejam construtivas.
Seja com pessoas que sabem, que tem assim, ânimo, perseverança, que tem a palavra, sabe, de uau, você vai chegar. Porque quando você carrega uma mochila pesada, com pessoas que não te levam a nada, que vai te desviar do seu caminho, que vai chegar um momento que você vai estar tão enfadado, tão cansado, que roubou a tua energia. Então fica com pessoas, começa a separar, sabe? A selecionar. Noé aqui selecionou só aquilo que ele permitiu. Primeiro Coríntios 2,16 fala assim, agora eu chego. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porque temos a mente de Cristo. Mas sabe como que ele vai ter a mente de Cristo? Quando nós não deixarmos que essa sonoridade passe daqui, ó. Você não precisa permitir nem que entre até o seu tímpano para que amplifique o som, para chegar no teu cérebro, para que ele produza a interpretação e a compreensão do que você vai tem que entender. Não permita. Eu não posso fazer isso por você. Mas você pode, com a ajuda do Espírito de Deus. Somente Ele. Não podemos fazer nada sozinhos, sem o nosso Deus. Primeiro temos que reconhecer que somos totalmente dependentes dele. Não alcançamos nada, não almejamos nada. Nós não saímos desse lugar se não for através da ajuda do Espírito de Deus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso companheiro. Ele é o nosso amigo fiel. Em Mateus 13:13, fala sobre a palavra do semeador. E no versículo 23, você quando chegar na sua casa, você um pouquinho mais rápida, eu preciso passar um negócio. É muito interessante que fala assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. É o que ouve e compreende. Para você ouvir, para você compreender, você tem que ouvir. Se você ouvir um ruído, uma distorção, você não vai compreender. Ou vai compreender distorcido. Compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 70 e outro 30. Numa outra versão que eu tenho, ela fala: frutifica e produz. Vocês lembram do início, quando eu falei dos 3 tipos de pessoas que há aqui foram na igreja? Multidão, ovelha e cordeiro. Multidão não produz, a ovelha sim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós ouvimos a voz do Senhor, nós produzimos e frutificamos. Lembra quando eu comentei também no início sobre todo o processo auditivo? Sobre toda aquela coisinha que entra no ouvido, vai para no ossículo e assim vai até o final? Que determina o nosso processo, que distingue o som para a compreensão. Nós temos que ter clareza. Isso é algo que a pastora há muitos anos me falou: Silva, você tem que ter clareza do que você ouve. Até uma profecia, você tem que ter clareza. Até a língua que você, quando você está em oração, ela tem que ser uma língua constante. Há uma compreensão no seu coração, no seu espírito. As coisas que são feitas por Deus, ela tem conexão, gente. Não é nada são soltos. É tudo conectado. Agora uma outra pergunta que eu faço para mim e para você. As ovelhas, João 10:27, ouve a minha voz. Ok? Mas como que o nosso pastor
somos. Através do som que emitimos. Que tipo de som você tem emitido? Que tipo de som está saindo dos seus lábios? Que tipo de som está saindo do seu coração? Será que o teu pastor vai te reconhecer? Tudo depende do que você fala. Tudo depende do som que você produz. Tudo depende do que está aqui, ó. Que você não pode deixar chegar aqui. O que você ouve, chega à tua mente, vai ao coração, e ele ouve. Então, que nessa noite que a gente possa identificar esse som com clareza, não sermos persuadidos, seduzidos, não venda os seus dons, não troque a tua unção por nada. Que nessa noite, que nós possamos pedir para Deus, falava: Senhor, me dá discernimento do teu Espírito, para que eu possa ouvir com clareza essa vibração que vem. Nós somos feitos para o louvor, para a sua glória. Nós somos feitos para adorá-lo. Nós somos feitos criaturas para constantemente render louvor ao nosso Deus. Aleluia. Eu queria agora passar um vídeo. Ludo, consegue passar? E que fala aqui, vai falar sobre o versículo, o Salmo 148, e que diz, é um pouquinho extenso, mas eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência, para que vocês possam entender. O louvor que a toda criatura foi feita para o louvor da glória dele. E todos nós produzimos um som. Todos nós estamos aqui para adorá-lo. Todos nós, quando eu falo todos nós, toda a criação, seja ela céu, terra, mar, árvores, tudo é para o louvor da glória dele. E que possamos entrar em fevereiro, sabe como? Louvando e adorando e crendo. E fazer como Noé, não deixar que nenhuma interferência, nada venha atrapalhar. Amplifique a sua mente para as coisas boas que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém. Só passar esse vídeo que a gente vai finalizar. Eu vou mostrar duas estrelas. Esta é a estrela pulsar de Vera. E é magnificante. Está a 1000 anos-luz de distância e é uma estrela de nêutron magnetizada. Certo? Simplesmente significa que essa estrela explodiu em uma supernova. E neste caso, da pulsar de Vera, entrou em colapso numa entidade magnética. E se isolou no seu próprio eixo. Neste caso, se isolou 11 vezes por segundo em seus eixos. Pois é, parece que isso não impressionou ninguém aqui nesta noite. Então, eu desafio vocês a voltarem para suas casas e se isolarem 11 vezes por segundo em seus próprios quartos. Aí, vocês irão apreciar essa estrela de um jeito diferente. E à medida que se isola, você pode perceber que emite uma frequência de rádio. E não somente temos esta foto maravilhosa, nós temos também algum tipo de áudio. Vamos ouvir algum tipo de comunicação vindo de outro mundo. Isso graças a telescópios eletromagnéticos altamente avançados. Então, nós conseguimos escutar os sons do universo dia e noite. Eu não sei se você sabe, mas quando me refiro a nós, eu estou me referindo a todos nós.
Porque o nosso dinheiro é quem está pagando uma quantia bem alta só para ver se existe alguém tentando se comunicar conosco lá do espaço. E até hoje, nenhuma vida inteligente foi identificada. Então não se preocupe, porque o nosso dinheiro não foi gasto em vão. Porque quando eles colocaram em direção à estrela Pulsar de Vale, eles escutaram este seguinte som. E é exatamente isso que ela faz, todas as noites, todos os dias do ano. Este é o som da Pulsar de Vale, a uma distância de 1000 anos-luz da Terra. É impressionante, escutem só. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas isso me impressionou. Eu pensei, nossa, isso é inacreditável. Talvez você esteja aí se perguntando, será que esse som é código Morse? Ou qualquer outra coisa? Mas eu não sei o significado e também não quero forçar a barra. Mas talvez a Pulsar de Vale tenha entrado na onda do Salmo 148, versículo 3, que diz: louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas. E elas pensaram, nós somos estrelas, devemos louvá-lo. Mas como fazer isso? Já sei, vamos nos isolar 11 vezes por segundo em nosso próprio eixo. Assim iremos emitir um som de rádio para o universo. E o nosso som irá se juntar a sinfonia em louvor a Deus, vindo de toda a criação. Glória a Deus. Estão cantando, as estrelas estão cantando para Deus. Recentemente eu fiquei sabendo da 47 Toque, que é uma constelação muito bonita, por sinal, iremos mostrar daqui a pouco. Ela está a uma distância de 16.700 anos-luz da Terra. E vocês podem ver o brilho dela, parece até um aglomerado de diamantes. É impressionante o número de estrelas que conseguimos ver nesta imagem ampliada. Agora reparem que na imagem vemos 12 estrelas azuis, são gigantescas. Porém, o que mais nos interessa nessa foto são as pulsar do tipo milissegundos. São 23 estrelas pulsar do tipo milissegundos nesta foto, e nós gravamos o som de 16 delas. Enquanto estamos aqui reunidos na igreja, as 16 estrelas pulsar milissegundas estão lá na constelação 47 Toque. Estão emitindo o seguinte som. Estão louvando a Deus. Bonito, não é? Quem poderia imaginar? Deus tem o seu próprio setor de instrumentos de cordas. Glória a Deus. Isto não é bonito? Até aqui, vimos uma estrela pulsar de 11 vezes por segundo e 16 estrelas pulsar do tipo milissegundos. O Salmo 148, versículo 7 diz: louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e salaiva, neve e vapor, vento tempestuoso, ouça a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos. Agora estamos incluídos. Nós temos o céu, nós temos o universo, temos estrelas, o sol e a lua. E agora ela fala a terra e cita tudo que tem na terra, e de uma forma ou de outra. E então nos inclui reis da terra, versículo 11, e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e também as donzelas, velhos e também as crianças. Todos louvem ao nome do Senhor, porque o seu nome deve ser exaltado. Aleluia. E a sua majestade é acima do céu e da terra. Eu gostei como começa o texto, com as criaturas do oceano, porque eu estive no Havaí há alguns meses e era temporada de baleia, foi demais. Eram grandes e parecia até que tinham feito um show pra gente, especialmente para nós. Elas giravam, pulavam, saltavam, era tudo lindo. Então eu comecei a conversar com o meu amigo. Eu queria saber tudo sobre as baleias, como chegaram até aqui, como elas conseguem vir para o mesmo lugar e ter os seus filhotes, e como sabem a hora certa para isso. E foi aí que ele me disse que as baleias
também se comunicam e cantando. E foi nesse momento que, com o Salmo 148 ainda bem fresco dentro de mim, eu disse a ele: sim, elas cantam. Então, fui verificar que tipo de música elas cantam. Então, fiz uma rápida pesquisa online e eu pude encontrar as canções das baleias. E eu quero mostrar para vocês, porque eu sei que morando aqui em São Paulo, talvez vocês nem saibam onde fica o oceano. E é por isso que eu trouxe o exemplo. Escutem. Se concretizando bem na nossa frente. É o que está acontecendo em toda a criação. E então eu tive uma ideia meia maluca. E olha, eu não sei se você sabe o que significa mashup, mas eu tentei imaginar como seria estar no lugar de Deus, ali no alto. Porque muitas vezes nós elevamos a nossa música. Isso não é uma crítica, porque eu também sou músico. E acredito e tenho confiança em tudo que temos feito em adoração coletiva através da música, como uma forma de expressão da nossa adoração. Mas eu acho que não fazemos a mínima ideia da expansão contínua do louvor que cerca o trono do nosso Deus. As nossas músicas são ótimas, mas saibam que Deus não está de boca aberta para o que fazemos, porque Ele tem toda a sinfonia do mundo, maior do que nós podemos imaginar. As estrelas louvam, as baleias louvam, os pássaros louvam, e eu fico aqui tentando imaginar como seria se por apenas um segundo nós pudéssemos ouvir aquilo que Deus escuta lá do alto. Eu sei que não tem como, mas eu acho que cheguei perto. Um amigo me ajudou com um aplicativo no iPad, e eu quero lembrar a todos que eu não sou nenhum DJ, mas eu vou mostrar rapidamente como isso aqui funciona. E escutem só, eu vou usar o som de uma estrela que a gente ainda não viu ainda, mas é como o som da outra que nós vimos, e nós iremos precisar do som dela. Vocês conseguem escutar? Vejam. Poderiam aumentar o volume um pouquinho mais, por favor? Muito obrigado. Eu preciso que aumente mais um pouquinho, por favor. Ainda continua baixo. Bom, não vimos a foto dessa estrela, mas o nome dela é PSR-BO 32954. E a sua rotação é de apenas 1,5 vezes por segundo, o que não é muito, mas nós precisamos dela para o nosso experimento, certo? Agora nós iremos trazer a pulsar de Vera. Vocês se lembram dela, né? Claro. Mas o som dela está muito rápido, então nós vamos diminuir a velocidade, tá bom? É inédita. É apenas o som de duas estrelas, mais devagar. E eu a sincronizei. Eu sei que vocês não são uma plateia muito descolada. Eu sei muito bem onde estou, mas o senhor é gostoso, não é? E eu também sei que tem gente querendo entrar no vídeo, mas está na dúvida se é permitido num evento tão tradicional. Então deixa o Espírito Santo agir. Mas não é legal? São apenas duas estrelas por cento. Agora vamos inserir as estrelas milissegundas, aquelas que vimos por último. Olha só. Querem ouvir as baleias? As
esse já é o suficiente para isso. Eu me perguntei a mesma coisa que você deve estar se perguntando. Então vou deixar tudo mais claro. O que elas estão cantando? Fizemos um teste. E quero que saibam que isto não foi editado. Apenas colocamos em cima. Então vejam o resultado. Talvez seja esta música que elas estão cantando.